Todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, tomem vossos assentos. Tirou a foto? Glória a Deus. Porque às vezes eu saio bicudo nas fotos. Amados, eu quero agradecer ao pastor Gedaías pela confiança. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. E isso, pastor Walter. E caiu por sorte, justamente hoje, eu pregasse no fevereiro de portas abertas. Eu não sou pregador, mas eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Quem crê diz amém? E com base nisso, eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 6, por favor. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Eu peço a atenção dos irmãos, porque Hebreus é uma epístola rica em muitos detalhes. Até hoje, muitos estudiosos já cogitaram o nome do escritor, mas nunca chegaram à conclusão. Muitos dizem ter sido o apóstolo Paulo, pela sua eloquência, pela sua sabedoria. Outros afirmam também ser Apolo, porque se provava que ele conhecia muito bem o culto do Antigo Testamento. E a Bíblia vai dizer que ele provava, através das Escrituras, que Jesus era o Messias esperado. Outros até cogitam a hipótese de ser Barnabé, porque este também, junto com Paulo, também era mestre, conhecia muito bem o culto levítico. Mas até hoje não se sabe bem quem é o autor. A bem da verdade é que as verdades que estão escritas na Epístola aos Hebreus são verdades que, para os nossos dias, elas não podem ser desperdiçadas. Para que os irmãos entendam um pouco o contexto da história, esse grupo de judeus que tinham aderido ao cristianismo, se converteram ao cristianismo, eles estavam sofrendo uma grande perseguição por conta dos judaizantes da época. E a perseguição era tão grande que eles perderam os seus bens, eles não conseguiam trabalhar, os familiares os desprezavam. Eles, a princípio, receberam muito bem a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que houve um grande avivamento quando Jesus, depois de 40 dias, ensinando os discípulos acerca das coisas concernentes ao reino dos céus, Jesus é assunto e um grande avivamento começa. Os seus discípulos começam a pregar a palavra e muitos milagres são operados por intermédio deles, e muitos acabaram na perseguição que começa com Estevão, se dispersando por outras nações. Você vai ver que o evangelho ele começa a crescer de maneira tal que muitos sacerdotes até também se uniram à fé cristã. E esses irmãos que estavam sofrendo fortes ataques contra a sua fé, eles estavam desanimando a ponto tal de alguns chegarem a apostatar da fé. E o escritor, ele, com toda a sabedoria, com cuidado, carinho e zelo, ele vai escrever essa epístola para exortar esses irmãos que estavam desanimando. Ele vai mostrar que Jesus Cristo, e essa frase ela se repete várias vezes, que Jesus Cristo ele é melhor. Quem crê assim diz amém? Jesus Cristo é melhor. O tema geral da epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Por quê? Jesus ele é superior a Moisés, Jesus ele é superior a Josué, também Jesus ele é superior aos anjos. Por que superior que Moisés? Porque Moisés, a Bíblia diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus, servindo, ajudando, ensinando, decretando as leis e as normas para o povo obedecer e andar nelas. Mas Jesus Cristo ele é o dono da casa. Isso só mostra que Moisés estava apontando para o Cristo prometido. Ele vai dizer que Jesus também é superior a Josué, porque Josué ele conseguiu levar o povo a Canaã, a cidade, a terra da promessa. Só que Jesus, ele nos prometeu uma cidade celestial. Então Jesus é melhor, ele é superior.
ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos são criaturas, são servos, mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus, ele é o Criador. Então você vai ver que o autor, em todo o tempo, ele vai explicar que Jesus, ele é superior. Só que quando esses grupos aqui estavam reunidos, alguns sacerdotes, quem diz isso é o nosso amigo pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer que os sacerdotes chegavam para esses grupos e faziam algumas perguntas. Eles faziam: olha, por que Deus, ele vai estabelecer leis e depois ele vai aboli-las? Por que Deus vai fazer isso? E eles não conseguiam responder. Outras perguntas eram: por que Deus, ele estipulou, pediu esses sacrifícios só para depois aboli-los? E eles não conseguiam responder. E o autor, ele vai chegar e vai ser até duro com esses irmãos, dizendo que eles estavam naufragando na fé. Pelo tempo que eles estavam servindo a Cristo, já era para eles ser mestres, só que até agora eles eram crianças e precisavam comer papinha. Esse autor, ele vai enfatizar que, por fé, muitos homens de Deus conquistaram uma vitória que não é aqui neste mundo, a vitória é no céu. E eu acabei de ler o capítulo 11, o versículo 6, que vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos ter que entender um pouco o que significa fé. Fé para nós brasileiros é meio complicado, porque muitas pessoas dizem que tem fé, mas quando é para colocar sua fé em ação, eles não colocam. Fé para o povo judeu é diferente. Ela deriva de uma palavra emuná, e essa palavra dela mesma deriva outras palavras que significa fidelidade, fixo, uma pessoa fiel. É por isso que logo bem antes ele vai dizer que o justo, ele viverá da sua fé. Ele quis dizer assim: olha, o justo vai viver da sua fidelidade. Ele está dizendo que se você for fiel, se você obedecer, se você não negar, se você entender que Jesus, ele é superior, creia que você vai passar por essas dificuldades. Entenda que a pessoa que é fiel, a pessoa que crê em Deus, vem o vento, ele não desanima, ele não para. A pessoa que é fiel, que crê em Deus, que coloca a sua fé em ação, a tempestade até aparece às vezes e assusta, só que ele não para, ele continua. Esses irmãos não, as lutas estavam desanimando eles. Por quê? A promessa de um Cristo vindouro era rápida. Eles estavam esperando Jesus para aqueles dias, só que Jesus estava demorando e não veio até hoje. Só que a mesma lição que o autor deixou para eles, ele também hoje deixa para cada um de nós, que nós temos que ter paciência. Só que essa paciência é baseada em uma esperança. E a nossa esperança, graças a Deus, ela não está aqui na terra. A nossa esperança, ela está no céu. A nossa esperança, ela tem nome. A nossa esperança, ela é Jesus. Eu disse que eu não sou pregador, mas eu tenho a mensagem de Deus. Eu estudando a epístola, eu vi alguns exemplos de fé, e ele vai mostrar para esse grupo que muitos que eles idolatravam, admiravam, esses homens e essas mulheres passaram por grandes lutas e por grandes dificuldades. Ele vai dizer que pela fé, nós cremos, nós acreditamos que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1. Deus disse: haja, e assim aconteceu. Ele vai usar um exemplo de Abel, que por fé, ele oferece um sacrifício melhor do que o sacrifício de Caim. Ele está indo mais a fundo, e ele vai usar também o exemplo de Enoque. E esse ele foi trasladado porque antes da sua trasladação, Enoque deu testemunho de que agradara a Deus. Você vai entender que pela fé esses homens foram justificados. Eu quero que você entenda que fé, ela não pode ser uma coisa superficial. A nossa fé, ela tem que ser uma fé concreta e firme.
E nós temos que entender que a nossa fé, ela pode crescer gradualmente, dependendo de como nós podemos gerar fé. Um exemplo muito claro disso é que toda fé, ela começa pela palavra de Deus. Não está escrito em Romanos 10, capítulo 17? Está escrito que, olha só, se você tiver um pouquinho de fé, essa fé, se ela for trabalhada, se ela for cultivada, se ela for regada, essa fé ela vai crescer. Então cabe a cada um de nós nesta noite entender que nós estamos aqui em uma campanha de fevereiro de portas abertas. E essas portas abertas, olha que banner bonito, ela só pode abrir, você só tem acesso a elas pela sua fé. Entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o que nós entendemos? Que toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu escuto a palavra, toda vez que eu escuto a mensagem de Deus, a minha fé ela é aumentada, ela é acrescentada. Por quê? Entenda uma coisa comigo, olha só como isso é lindo. Ele vai dizer que a palavra, ela gera fé, a fé, ela gera justiça, e essa justiça, ela gera paz com Deus, e essa paz que nós temos é só em Jesus Cristo. Você já pensou, você já fez uma retrospectiva com você mesmo? Olha como você era antes. Eu lembro de mim mesmo, olha como eu era antes. E nós ouvimos a palavra. Essa palavra produziu fé em nossos corações. Nós colocamos essa fé em ação. Nós viemos aqui na frente do altar, levantamos as nossas mãos para o céu, confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Veja que nós colocamos a nossa fé em ação, porque Tiago vai dizer no capítulo 2, Tiago, versículo 14, que a fé sem as obras ela é morta. Então entenda, quando eu digo que tenho fé, para o judeu é diferente do latino, porque o latino diz que tem fé, mas vocês vão entender. Às vezes nós perguntamos, você vai comigo? E eles falam, vou. E quando você vai procurar, ele não está do seu lado. Às vezes, até aqui na igreja, onde eu pastoreio, os irmãos digam, eu tenho fé, eu vou romper, eu vou conseguir, eu vou vencer. E nós chamamos para vir aqui na frente, para colocar sua fé em ação. Muitos não vêm. E eu fico meio preocupado, porque a nossa fé, ela tem que ser colocada em ação. Porque se não for assim, nós não agradamos a Deus. Nós temos que entender que a fé que agrada a Deus, ela é uma fé viva, ela é uma fé firme, ela é uma fé que cresce, ela é uma fé que rompe. Quem está entendendo diz o amém. Está gostoso, glória a Deus. Continuemos. O autor ele vai usar ainda outros exemplos de Raabe, uma meretriz que morava em cima do muro de Jericó. E ela ficou sabendo que Deus tinha feito uma promessa para o povo que ia destruir, exterminar todas as nações que estavam à frente deles, ia dar a terra deles como recompensa para Israel. Ela ficou sabendo, ela temeu, ela tremeu. Quando ela recebeu os 2 espias por fé, ela sabia que aquilo ia acontecer. Ela escondeu 2 e pediu, olha, quando vocês tomarem, olha só que fé, quando vocês tomarem Jericó, lembra de mim. E eles juraram, e ela escapou. Mas por fé você vai ver que ela rompeu. Então você vai ver que a fé para o judeu, ela só é exercida quando ela é colocada em ação. Por que que hoje os milagres parece que cessaram? Por que que há poucos batismos com o Espírito Santo no nosso meio? Porque a fé é pouca. Quando nós devemos colocar nossa fé em ação, o espírito de incredulidade que parte do diabo, parece que ele entra nos nossos corações e não quer nos deixar romper. Vocês vão entender que às vezes o pastor prega que é uma bênção, convida as pessoas aqui na frente, e muitos estão como eu, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação para alguém, para algum familiar, uma porta de emprego aberta. Mas quando é para romper, a fé não deixa, a fé não está pronta. Então entendam que todas as vezes que nós estamos aqui pregando a palavra, essa palavra tem que gerar fé no teu coração. E essa fé, ela vai gerar justiça, e é essa justiça que agrada a Deus.
Entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que vem aqui na frente, aquele que diz que tem fé realmente, creia que Deus existe e que Ele quer te recompensar. Eu entendo que Deus, Ele quer nos abençoar. É a vontade dEle ver os seus filhos felizes. Não era para ter tantas enfermidades nas igrejas, tantas pessoas desviando, não era para ter tantos escândalos por falta de fé. Por quê? Nós somos cristãos protestantes evangélicos, sim ou não? E por fé, nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Você vai entender que a fé, ela produz obediência, porque sem obediência é impossível você também agradar a Deus. Nós estamos próximos do carnaval, muitos jovens mundanos, eles vão para as festas, ficam até 4 horas da madrugada, mas nós não vamos, nós não frequentamos esse tipo de ambiente. Por quê? Porque nós temos fé em um Deus, e esse Deus ele é vivo, esse Deus ele é santo, e ele disse, olha, sede santos como eu sou santo, e completou, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que entender que a nossa fé, ela tem que ser firme, viva e ativa, para rejeitar as propostas que o maligno começa a oferecer de mão dadas. Algumas pessoas podem chegar para você como é costume normal. Um dia desses, uma moça chegou para mim e falou, Naldo, você vai para a igreja todo dia? Eu falei, todo dia não, só quinta-feira que não, mas às vezes tem visita para fazer. Mas você não cansa? Eu canso, mas eu tenho uma chamada. Quem tem uma chamada é diferente. Quem vive para Deus, vive diferente. Quem crê que Deus existe, ele anda diferente. Ele não faz de qualquer maneira, ele não anda de qualquer maneira, ele não vai para qualquer lugar, porque sabe que Deus está vendo. Eu me lembro que no comecinho da minha conversão, olha só como a nossa fé é complicada. Eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo de forma veemente, buscando com todas as minhas forças. Eu me lembro que eu fui batizado nas águas, e foi um culto lindo, e foi aqui, congregava com o pastor Rui, e depois do batismo, eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu achava bonito. Eu vi os irmãos falando em línguas estranhas, e eu ficava, Jesus, eu quero esse negócio aí também. Agora eu sou teu servo, eu quero esse negócio também. Batiza eu também, Jesus. É por isso que eu digo, campanha funciona, só que você tem que ter fé. E nós estávamos em uma campanha, eu e alguns irmãos em oração. Também estávamos em uma campanha dentro da minha casa, porque desde quando eu aceitei a Jesus, desde quando eu me converti, eu abri as portas da minha casa para cultuar o nome do Senhor. Nós estávamos em uma campanha como essa, irmãos. E a minha petição era, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Isso é para edificar a tua fé. Aí o pastor, no último dia de campanha, irmãos, por isso que é importante você vir todos os dias, até o último, até terça-feira. Nesse último dia, o pastor virou para mim e disse assim, olha, irmão, hoje Deus tem um presente para você. E eu tomei posse daquilo. Irmão, eu sou complicado, porque se você quiser profetizar para mim, se você falar, olha, vai acontecer terça-feira eu espero, quarta-feira eu não recebo mais, porque Deus não erra. E ele falou, hoje Deus tem um presente para você. E eu fiquei todo contente, meu Deus, o que será? Aí eu fui orar, irmão, aí só que antes disso, quem está entendendo diz um amém? Vocês estão felizes? Antes disso, um colega meu, hoje pastor, ele sabia que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Ele falou, Naldo, eu fiquei sabendo que você está buscando o batismo, é verdade? É verdade, eu estou querendo falar em línguas, quero ser cheio do Espírito Santo. Ele falou, é fácil, não é tão difícil. Eu falei, como que é? Ele disse, olha, é simples, você vai orar. No dia que você estiver orando, Naldo, você vai sentir algo diferente. Quando você sentir essa sensação, você para com tudo que você está fazendo e você só dá glória e aleluia. E entenda isso, não esqueça disso. Eu, tá bom, eu vou lembrar. E ele começou a falar, ele falou, olha, Naldo, e quando você começar a falar em línguas, vai vir uma voz dentro da tua cabeça e vai dizer, para com isso aí é carne, para com isso não é Deus. Ele disse, não dê ouvido a esta voz, continua dando glória, continua dando aleluia. E irmão, eu estava orando no último dia de campanha, ajoelhado, pedindo, de repente eu senti um negócio diferente, e eu lembrei do que ele falou, eu falei, é hoje que Deus me batiza. Aí do nada, irmão, eu comecei a sentir aquele negócio, comecei a falar em línguas, a minha língua
língua começou a embolar dentro da minha boca. E eu achei estranho, e aquela voz não veio, irmão, dentro da minha cabeça, dizendo: para com isso é carne, isso é você. E eu saí daqui, Satanás. Comecei a falar e dando aleluia, dando glória. Do nada, irmão, veio um poder sobre mim, falei línguas a noite inteira. A minha esposa também, nova convertida, se assustou, ficou com medo. A minha casa era casa de meio lote. O vizinho estava do lado, meia-noite, pastor Kleber. E eu com medo de escandalizar, eu falando em línguas, bradando alto e com medo. E eu disse: meu Deus, o vizinho vai achar que eu estou doido, vai chamar a polícia. O que eu faço? Só que eu não conseguia, irmão Rosana. Eu continuava falando em línguas. Aí eu lembrei também, olha só como a fé é importante. Uma moça disse assim: Naldo, você já viu alguém cantando em mistérios? Eu disse: não, nunca vi. Ela é a coisa mais linda do mundo, Naldo. Sim, como é que é? Tem que ver. Aí eu lembrei disso na hora, pastor. E eu pensei: o quê? Eu vou cantar também em mistérios. Deus está aqui, eu vou aproveitar que Ele está aqui. Aí eu aproveitei para cantar o hino de número 15 da harpa cristã em mistérios, porque todo novo convertido só sabe ele, né? Cantei inteiro, irmão, e Deus me tomou em mistério. Eu fui para quase 4 horas da manhã, cheio do Espírito Santo. Entenda que se eu tivesse dado ouvido para aquela minha voz, eu não tinha recebido a minha bênção. Entenda que esses irmãos estavam da mesma maneira. Um Deus vivo, um Deus com eles, um Deus que operava milagres no meio deles. Só que a tribulação veio, a incredulidade veio, e eles queriam abandonar a fé. É por isso que o escritor escreve essa epístola, exortando a eles ficarem firmes, porque a promessa vai valer a pena. Vocês estão entendendo? Diz amém? Vocês estão calados demais. Ele vai continuar. Ele vai dizer que por essa mesma fé alguns foram mortos, foram torturados. Isaías foi cerrado ao meio, mas ele não negou a fé. Olha só, o que ele está dizendo entre linhas? Assim como aconteceu com eles, também pode acontecer com vocês. Vocês não servem ao mesmo Deus? Sim, servimos, então isso é normal para o crente. Então, irmão, entenda, às vezes a luta vem, a doença vem, é normal, dá glória a Deus, dá aleluia. Não esqueça que o nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele se preocupa e Ele cuida de nós. Eu dei alguns exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele vai dizer que todas essas pessoas tinham uma promessa, mas eles não alcançaram essa promessa aqui na terra, porque eles estavam uma promessa que estava firmada no céu. Olha só que lindo. Às vezes, irmão, nós achamos que a nossa bênção é aqui, mas não é, a nossa bênção é no céu. Às vezes nós sofremos, achamos Jesus, parece que nunca acaba, é uma luta, depois vem outra. Meu Deus, você não é daqui, você é do céu. Nós temos que entender que tem um inimigo que todos os dias combate para nos tirar da igreja. Jovens, olhe para mim agora, fiquem firmes, não desanimem, busque a Deus. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Daqui a pouco Ele virá, Ele nos tirará deste mundo e nós para sempre viveremos com Ele em glória. Entendo que Jesus, Ele está vivo, e se você quiser agradar a Deus hoje, creia que Ele existe. Coloque a sua fé em ação, porque só assim você agrada a Deus. Entenda que quando você age por fé, isso gera justiça, e essa justiça gera paz. É por isso que o mundo não entende. Às vezes está tudo bagunçado em nossa vida. Às vezes você vai abrir a porta do armário e só tem mosca, não tem nada, mas você consegue dar glória a Deus, você consegue dar aleluia. O crente é assim, irmão. O crente sincero e que tem uma fé firmada realmente em Jesus, ele não desanima por qualquer coisa. Esse autor também vai exortar alguns irmãos, por quê? Eles estavam saindo das suas congregações, estavam tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Ele vai dizer que nosso Deus, Ele é santo, que Ele é separado. Nosso Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, Ele não aceita qualquer sacrifício. Ele vai nos ensinar também que pela fé essas pessoas romperam e venceram. E um exemplo que me deixa muito, às vezes até intrigado, é o de Daniel. Daniel, Lucas, um jovem, aproximadamente de 17 anos, pastor Walter. Esse rapaz, ele tinha tudo para desistir. Os pais estavam provavelmente mortos, creio eu. E estava sendo escravizado em uma terra de deuses estranhos. Um jovem, 17 anos mais ou menos. Esse rapaz, ele se levantou com mais 3,
Por isso que é ruim estar sozinho, é bom sempre ter um companheiro do lado. E foi oferecido uma comida para eles. Vocês conhecem a história. Só que ele decidiu, por fé, não se contaminar, porque ele acreditava em Deus. Ele sabia que ele tinha que mostrar que era fiel aqui na terra. Porque, irmãos, entenda, Deus nos prova. Deus nos prova. A nossa fé muitas vezes é provada, assim como foi com Abraão. Abraão, por fé, ele ofereceu o seu filho. E Deus aceitou aquele sacrifício, mas aceitou o sacrifício da fé. Por quê? Por fé ele sacrificou. Só que antes dele cometer o ato, Deus não permitiu, porque a fé dele já foi provada. Porque ele tinha fé em Deus, que se fosse necessário, Deus ia ressuscitar ele dos mortos. Olha que fé inabalável, irmão. Como que está a tua fé? O que acontece quando a doença chega na sua casa? Você desespera? Nós não podemos de maneira nenhuma nos desesperar, porque nós temos que acreditar que o nosso Deus, ele existe e ele está do nosso lado. Irmãos, e para falar de fé, não é tão fácil assim não, porque muitos dizem que tem fé, mas não exerce fé, não coloca em ação. Um exemplo muito claro disso está em Lucas 8, salvo engano, 43. A mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Olha só, irmãos, 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, passou pelas mãos de muitos médicos e ninguém conseguiu curar a moça. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Não sei quem foi que falou para ela, mas alguém falou: olha, Jesus vai passar ali. Ela não podia estar no meio da população, ela é considerada imunda. Só que entenda, ela colocou a sua fé em ação. Antes de chegar em Jesus, ela falou consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Olha só que convicção. E ela rompeu, irmãos. Vocês sabem, ela foi lá, ela tocou. Ela sentiu que o fluxo tinha estancado. E Jesus, ele olha em volta, pastores, e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro e os outros falam: Senhor, como assim, Senhor? Está todo mundo te tocando. Está todo mundo te tocando. Como tu dizes quem me tocou, Senhor? Jesus vai dizer assim: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente. Quem foi que me tocou? E a mulher, temendo, tremendo, ela se apresenta e explica, fala tudo para Jesus. Jesus vai dizer assim: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vocês vão entender o quê? Quantas pessoas estavam tocando em Jesus e nada acontecia? Quantas pessoas que estavam ali que precisavam de um milagre e nada acontecia? E por muito tempo, eu confesso que essa palavra, pastor Tiago, me incomodava, porque eu estava aqui no culto, Adriel, muitos pregadores pregavam essa mensagem e diziam: toca em Jesus diferente. A minha vontade é de levantar e falar assim: irmão, me ensina a tocar em Jesus. Eu não sei, irmão, eu quero tocar em Jesus. Como que é tocar em Jesus? E depois a gente lendo e estudando vai entender que você só toca em Jesus quando você agrada a Ele por fé. Então a fé, ela é um firme fundamento. Por que firme? Ela é âncora. É a nossa fé que vai nos fazer permanecer em Jesus. Olha, vocês vão entender junto comigo que fé é diferente, porque salvo engano, é Marcos 7 e 24. Tinha uma mulher também, outro exemplo no Novo Testamento. Ela tinha uma filha endemoniada e ela estava em casa. E ela ficou sabendo que Jesus também estava passando por ali. E ela não era judia, mas ela ficou sabendo. E ela foi atrás de Jesus, procurando a sua bênção, o seu milagre. E quando ela começa a ir atrás de Jesus, os seus discípulos falam: Senhor, despede logo ela, Senhor, vê o que ela quer. Jesus, ele olha para ela e ela se lança aos pés do Senhor Jesus, e ela vai fazer a confissão. Ela precisava de um milagre. Jesus vai se virar para ela e vai dizer: filha, não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que por fé, ela vai dizer algo que encheu o coração de Jesus de alegria. Ela vai dizer: sim, Senhor, sei, é verdade. Olha, Senhor, mas os cachorrinhos, eles ficam embaixo da mesa, comendo as migalhas que caem dos filhos. Jesus olha para ela e diz: olha, vai em paz, a tua filha está liberta.
E ela volta para casa. Quando ela volta para casa, a filha dela está dormindo, irmãos. Olha que fé. Eu estou falando sobre fé para que você entenda que a nossa fé, ela tem que ser colocada em ação. A bênção está a um passo de você, só que você tem que colocar ela em ação. Às vezes a timidez nos atrapalha. Às vezes a incredulidade, que é a maior, nos atrapalha também. Mas nós temos que aprender a romper, porque Jesus, ele já lançou a palavra. Entenda que Jesus, ele está no céu, e lá no céu agora, irmão José, ele está exercendo um tríplice ministério de intercessão. Porque em Hebreus, o autor vai apresentar Jesus como um intercessor que desceu do céu. Ele apresenta Jesus como um intercessor que está com o Pai, junto ao trono do Pai. E ele é o intercessor que permanece junto do trono do Pai. Então nada impede de nós sermos abençoados. Nada impede de nós recebermos a nossa bênção. Tudo depende de nós agirmos por fé, colocarmos a nossa fé em ação. Quem está entendendo diz o amém? Eu estou crendo, porque essa palavra que me deu foi Deus. Deus vai fazer milagres hoje aqui. Deus vai curar hoje aqui. Deus vai fazer tudo aquilo que você pediu para Ele, que estiver na vontade dEle. Hoje Deus me trouxe aqui para que você entenda que você tem que colocar sua fé em ação. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não ajo nunca. Tem pessoas que não gostam de ser incomodadas. Eu nem gosto de mandar a pessoa tocar no irmão, porque depois da briga. Mas tem pessoas que não gostam. Mas nós estamos no culto, irmãos, e nós temos que dar glória a Deus. Nós estamos na casa do Pai. Nós estamos aqui. Eu me lembro um dia, irmão, nós estávamos no culto, e o pregador era como eu, cansativo, irmãos. E o pregador passou da hora, pastor. Não queria acabar mais, estava enrolando. Jesus, tira esse homem daí, Jesus, está enrolando demais. A mensagem já foi. E irmãos, eu comecei a murmurar dentro do meu coração, na casa de Deus. Do nada veio uma voz que diz assim: o que você está fazendo, rapaz? Tu está na minha casa, me adora. Eu estou na casa ainda. Por que você está murmurando? Eu estou na casa. Então Deus está aqui, irmãos. Olha que alegria, Deus está aqui, irmãos. E o nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele recebe o teu glória a Deus, o teu aleluia, porque ele sabe que é por fé. Irmãos, por fé eu estou no culto. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você vai ver que todo aquele que anda por vista, ele não agrada a Deus. Ele pode até receber um tapinha nas costas dos homens, mas de Deus não. Deus, ele não aceita esse tipo. Deus, ele quer que você aceite Ele, viva para Ele, ande nele e faça tudo por Ele, porque tudo Ele fez por nós. Andar por fé. E eu me lembro, irmão, que por muito tempo, isso é para edificar a sua fé, porque às vezes as pessoas, infelizmente, a incredulidade entra, pastores, e as pessoas olham para nós e vê apenas um homem, o que ele pode fazer por mim? Mas eu me lembro daquele episódio em Atos 10, capítulo, salvo engano, é o 1 mesmo. Atos 10, o Pedro, ele foi chamado à casa de Cornélio, porque o anjo apareceu para Cornélio, e você vai ver que o anjo não pregou para Cornélio. O anjo falou: olha, manda chamar Pedro, ele vai pregar para você, ele vai dizer o que você tem que fazer. E o Espírito Santo, ele vai também avisar Pedro. Olha que como Deus é organizado, irmão. É por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nem todo mundo que diz que está cheio de Deus, está cheio de Deus. Deus é organizado. Deus, ele não erra, irmão. E Pedro vai na casa de Cornélio, para que você entenda que nós não podemos desprezar a pessoa do homem, porque Deus usa. Aí Pedro chega lá. Quando Pedro chega na casa, o Cornélio vai querer se prostrar. Normal, ele não era judeu, tinha outra religião, mas estava conhecendo a Deus. E quando ele se prostra, Pedro diz: olha, levanta, não faça isso, rapaz, eu sou homem como tu, adora a Deus. E Pedro começa a pregar. Quando Pedro começa a pregar, a Bíblia vai dizer a primeira vez que o Espírito Santo, ele caiu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Você viu que ele achava que era Pedro, mas não era Pedro, era o Deus que Pedro servia que fazia os milagres.
Então às vezes nós estamos aí, não queremos vir aqui receber a bênção é nossa, mas a incredulidade não deixa. Mas Deus quer que você rompa nesta noite. Eu estou crendo que Deus vai dar a sua bênção. Deus, Ele vai abrir a sua porta. Deus, Ele vai curar, Ele vai livrar. E você que quer receber dons espirituais, peça, irmão. Você, jovem, que precisa ser batizado com o Espírito Santo para ficar firme no dia mau, peça. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus está aqui. Quem está entendendo diz um amém? Para que você entenda. Eu estava doente, irmão. Eu era açougueiro. Eu sempre fazia o mesmo trabalho, repetitivo. Deu uma lesão aqui no meu ombro. E aqui foi uma humilhação muito grande. Não estava conseguindo mexer direito. Pedi para muitas pessoas orarem. Eu não podia ver um crente, irmão Marcos. Eu falava, irmão, ore por mim. Coloca a mão aqui, ore por mim. Pastor, me unge, pastor, eu creio. Unge, ore por mim. Muitos irmãos oraram, muitos. Aí um dia eu não consegui me ajoelhar para orar. E eu falei, Senhor Jesus, olha isso, Senhor. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu só quero orar de joelhos. Não estou conseguindo, Senhor. Olha que humilhação, eu quero orar de joelhos, Senhor. De repente veio a autoridade. É de repente, viu, irmãos? A tua bênção pode vir de repente. Pode vir numa hora que você nem imagina. Pode ser agora. De repente. E eu nunca senti aquilo. E eu não minto, porque quem minta é o diabo. Eu ajoelhei todo torto, assim. E eu fiquei indignado com essa situação. E Deus me deu autoridade naquela hora. E eu falei assim, espírito de enfermidade, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Pega a tua bagagem suja, imunda, e sai agora em nome de Jesus. Irmão, eu me assustei naquele dia. Aquele dia eu fiquei com medo, pastores. Porque pastor Gedaías, diante de Deus, veio um arrepio, irmão, começando do meu dedão. E veio, não foi no corpo todo. Veio, foi subindo. E saiu. Quando aquilo saiu, eu comecei a mexer o meu braço. E eu gritei a minha esposa de novo, bem, eu fui curado. Olha aqui, bem. E fazia assim, irmão, fazia assim. E Deus não tirou a enfermidade. Deus está vivo, irmãos. O nosso Deus cura. E Ele vai curar hoje aqui. Entenda, irmãos, que nós temos que colocar a nossa fé em ação. Isso é tão verdade que em Atos 5, 24. Você coloca para mim Atos 5, 24, é isso? Então, capitão do templo, não é isso não. Eu tenho uma cópia aqui. Não é Atos 5, 14, perdão. Atos 5, 14. Olha só, isso é fé. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O próximo, para que você entenda. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que fé, irmãos. As pessoas estavam pegando os seus enfermos e levando para a beira da rua. E Pedro passasse, só quando ele passasse, a sombra dele se projetasse sobre eles. Isso é fé, irmãos. Outro exemplo muito grande que eu gosto muito é em Atos 19:11. Atos 19:11. Esse aqui, irmãos, é demais. Porque é fé, irmãos. E quando é fé, é meio difícil de, às vezes, você tentar explicar por palavras. É só em ação. Vai dizer que os lenços e os aventais de Paulo, irmãos, olha isso. Os lenços e aventais de Paulo eram tirados do corpo dele e levados para os enfermos. A Bíblia vai dizer que as enfermidades fugiam e os espíritos imundos partiam em retirada. Fé, irmão. Eu não creio que era o lenço dele que fazia isso, mas eu creio que era o Deus de Paulo que fazia isso. E o Deus de Paulo, irmão, é o nosso Deus. Olha só, o autor, ele vai mencionar os heróis da antiguidade. Eu dei alguns exemplos do Novo Testamento. Eu só quero que nós entendamos nesta noite que nós servimos ao mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, de Davi, de Salomão, Ele é o nosso Deus também. E Ele está aqui nesta noite. Nós temos que aproveitar a presença de Deus. Nós estamos no culto. E só de estarmos aqui,
já é uma maravilha, irmãos. Entenda que a tua bênção, a tua prosperidade pode chegar hoje. Eu tenho uma petição e eu pedi nesta campanha, e ela é só Deus que pode fazer, só Deus que pode realizar isso na minha vida. O homem não pode, eu não posso, mas Deus pode. E eu estou vindo por fé, irmãos. Eu estou vindo todos os dias. Agora eu estou vindo toda semana na igreja, porque eu estou com fé que eu vou receber, irmãos, porque o meu Deus está vivo. E eu entendi que eu só recebo a minha bênção quando eu agrado a Deus. Então haja por fé, agrade a Deus. Entenda que toda vez que você desobedece ao seu pastor, você desagrada a Deus. Toda vez que você desobedece aos seus pais, jovens, vocês desagradam a Deus. Todas as vezes que, aqui não tem, mas tem alguns irmãos que até bebem. Nós não bebemos porque queremos agradar a Deus. Então nós não fazemos esse tipo. O nosso andar é diferente. Nós não andamos como o mundo anda. Nós fazemos tudo para agradar a Deus, porque Ele virá. Irmãos, o acesso que nós temos a essas portas abertas é a nossa fé. Mas entenda, não é de qualquer maneira. Eu não sei se o pastor vai deixar orar hoje, mas se eu orar eu vou chamar aqui. Eu não quero que você venha, irmão, porque você está se sentindo pressionado, não. Eu quero que você venha de posse do seu milagre, receber o seu milagre, receber, venha por fé. Você está aí sentadinho, bonitinho, arrumadinho, dando glória a Deus. Já pensa no seu coração, qual foi a tua petição? Quando você sair daí e vir aqui na frente, já venha de posse da sua vitória, porque você já recebeu. Você só está rompendo. Você só vai sair daí e vir aqui mostrando que realmente você tem fé e que você está colocando ela em ação para agradar a Deus. E essa justiça que agrada a Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a bênção não vem, que está demorando. Mas o atraso, na maioria das vezes, somos nós mesmos que causamos. Quantas bênçãos perdidas, oportunidades desperdiçadas. Às vezes, isso acontece direto. Incredulidade, olha só como a incredulidade é um mal terrível. E a incredulidade, ela bate direto com a fé, contra a fé. As pessoas vêm, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. O senhor ora? Oro. Deus vai abrir a porta. Você crê? Creio, amém, então vamos orar. E Deus abre a porta, irmão. Aí a pessoa vem e diz, pastor, abriu uma porta, mas eu não sei se é de Deus, eu não sei se eu vou, eu estou bem. Ué, mas tu não pediu a porta de emprego? Deus não abriu? Não é o que você queria? Incredulidade, irmão, isso é normal. Só que nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. A incredulidade, ela vem para nos tirar da presença, tirar a nossa bênção, roubar as promessas que Deus deu. Só que nós não podemos aceitar, porque Jesus, Ele prometeu, irmão, que está conosco todos os dias. E se Jesus, Ele está aqui, Ele está, porque Ele prometeu, tome posse da sua vitória hoje, irmão. Por fé, irmão, o pastor me deu muito tempo, e é só misericórdia. Pode, uma vez, comecinho da fé, irmão, passei uma vergonha tão grande, para você entender como é que é as coisas. Um rapaz, ele falou assim, olha, minha mãe tem endemoniada, você não vai lá expulsar o demônio? E eu doido, querendo expulsar demônio. A minha esposa até falou, nossa, bem, é o teu primeiro demônio, eu estou repreendido em nome de Jesus. E lá fui eu expulsar o demônio. Irmão, que livramento. A mulher estava possessa de uma legião, pastor. E eu não fui ensinado no comecinho, ninguém ensinava a expulsar demônio, porque tem que ser com o tempo. E eu saio em nome de Jesus, fala teu nome. E a mulher me envergonhando lá, e eu gritando no meio da rua alto, assim, meu Deus, que vergonha. No outro dia eu estava fraquinho, querendo desviar. Eu não sou crente não, Jesus, meu Deus. Continuei. Aí outra vez o filho dela estava indo na igreja, parou de ir na igreja. Eu fui atrás dele, falei, rapaz, vamos para a igreja. Jesus está voltando, Jesus te livrou, tu era viciado em droga, rapaz. Deus tem promessa para você, vamos para a igreja. Ele, tá bom, eu vou. Ora ali pela minha mãe, a mesma mulher, irmãos. E eu já estava sabendo, eu falei, não, irmão, outro dia eu venho. Ele disse, não, mas ora agora. Eu disse, não, irmão, outro dia eu venho, deixa para outro dia. Aí ele conversando, irmão, vamos na igreja, fica firme. Disse, tudo bem, vamos ali na sala pelo menos para você fazer uma oração. Eu na sala eu vou.
Irmão, quando eu cheguei na sala, quem que estava numa cama no meio da sala? A véia, endemoniada. E eu nunca senti aquilo na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti aquilo na minha vida. Eu vou fazer. Eu entrei na porta da sala. Quando eu entrei, a minha boca fez assim, ó. Eu já assustei na hora, assim, Jesus, onde é que eu estou, Jesus? Irmão, que coisa terrível. Que coisa terrível, a véia feia, irmão, endemoniada. E eu com medo por dentro, mas por fora corajoso. Tu vai sair em nome de Jesus. E por dentro, Jesus, me tira daqui. Mas por fora, em nome de Jesus, está repreendido Satanás. E a mulher fazia umas caras feias, pastor Kleber, igual filme de terror. Falava com uma voz, falava com outra voz. E eu assim, meu Deus, Jesus, me tira daqui. E por fora, está repreendido Satanás. É desse jeito, irmão. Aí uma hora eu fiquei com raiva. Eu comecei a bradar em língua estranha, eu orei. Do nada, irmão. O teto fez assim, ó. O teto da casa, casa velha. E eu, meu Deus, o que é isso? Jesus do céu, o que é isso? Aí começando orando. Aí os pastores falavam assim, Naldo, quando você for expulsar um demônio, tira a gravata, porque vai te porcar. E eu, meu Deus, vou tirar a gravata. Eu fui tirar a gravata, irmão, a véia não viu. Ela falou assim, debochando, eu sei o que você está fazendo. Se você sabe, né, Satanás? Aí comecei a orar de novo, Lucas, o teto tremeu de novo. Aí eu estava assustadinho por dentro. Mas por fora, corajoso. Porque o crente é assim, irmão. Por dentro pode estar balançando, mas por fora está firme. Deus me deu livramento naquele dia. Menino na fé, pastores. Menino na fé. A mulher com a legião, depois eu fui saber. Muitos homens de Deus foram lá expulsar, não expulsaram. As dirigentes do ciclo de oração foi lá, ninguém expulsou. Outros pastores foi lá, ninguém expulsou. E Deus me deu um livramento grande, porque tem gente que apanha do diabo. Eu só sei que no outro dia, irmãos, eu estava chegando do trabalho, olha só. Você que o mundo espiritual é real. Eu estava chegando do trabalho e os 2 filhos dela são pedreiros. Eles estavam consertando o telhado da casa toda. Todo o telhado da casa rachou. Vocês lembram que eu falei que estava tremendo? Rachou todo o telhado. Naquele dia eu pensei, não é brincadeira. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que consagrar mais. Eu tenho que buscar mais. Porque é assim que Deus quer, irmão. Deus, Ele quer nosso aperfeiçoamento. E é de glória em glória, irmão. É caminhando e aprendendo todos os dias. Aí com o tempo fui crescendo, fui aprendendo. O pastor me consagrou pela misericórdia de Deus. Um dia apareceu uma moça endemoniada também. Aí eu já tinha um pouco de experiência, orando bastante, jejuando. Ela endemoniou. Cala a boca, Satanás. Na hora, irmão. Porque é assim que Deus faz. Nós estamos aprendendo. Nós aqui, nós somos uma escola. Nós só vamos parar no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aprendendo. E às vezes acontecem essas coisas para nos ensinar que nós precisamos de Deus todos os dias. Olha só como Deus é bom, irmão. Se não fosse Deus naquele dia, ai de mim. Voltando para o texto, amados irmãos, fé. A Bíblia vai mencionar que Jesus, Ele já fez tudo por nós. Apocalipse 3, o versículo 8, salvo engano, está ali. Vai dizer que Deus, Ele abriu uma porta. Essa porta, amados irmãos, ela está aberta todos os dias para nós aqui da igreja. Entendam, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Não é porque você pecou que Deus não te ama. Não é porque você fez uma coisinha ou outra que Deus, Ele vai te rejeitar. Deus, Ele é um Pai amoroso e paciente. E Ele só está esperando você agir. Ele só está esperando você se chegar a Ele com fé. E o nosso Deus, Ele gosta de ser agradado. Vamos aprender a agradar o nosso Deus. Como agradando o nosso Deus? Vivendo por Ele. Porque Jesus tomou aquela cruz era nossa. Agora essa vida que nós estamos vivendo, vamos viver para Ele. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele é bom. Ele é bom. Amados irmãos, quantos testemunhos os irmãos têm de fé? Tem irmãs aqui, irmãos, que foram curados do câncer e hoje estão aqui dando glória a Deus. Isso prova que o nosso Deus, Ele existe, Ele está do nosso lado. E Deus está do nosso lado mesmo, irmãos. Deus está do nosso lado. Às vezes o nosso pastor prega aqui, é uma bênção, dá vontade de sair correndo e pulando,
porque Deus está do nosso lado. Quantas profecias tem aqui, as pessoas profetizando que o nosso campo vai crescer, que a igreja vai aumentar, e isso vai em nome de Jesus, porque nós temos fé para isso. Só que nós precisamos agir, nós precisamos evangelizar as pessoas que estão indo pelo mundo aí. Quantos jovens se perdendo. É bem verdade que a grande maioria não quer nada com Deus, mas alguns querem. Quantas pessoas que não estão sofrendo, precisando de um milagre, de uma cura e de uma libertação. Quantas ligações, só querendo uma oração, uma visita. Nós somos o povo de Deus, nós somos os sacerdotes que Deus colocou aqui na terra para trabalhar para Ele. Você não é qualquer um, irmão. O inimigo quer que você pense que você é qualquer um, mas você não é isso. Você é filho de Deus, você pertence a Deus, e você tem herança eterna no céu. Entenda que nós já tomamos posse da bênção. Jerusalém celestial, ela nos pertence, irmãos. E é pela fé nós vamos entender que nós caminhamos, sim ou não? É pela fé que você está sentado aqui hoje. É tudo por fé. Então a fé é um alicerce firme. Nós às vezes queremos balançar para um lado para o outro, mas a nossa fé não nos deixa cair. Muitos caem porque não estão firmes na rocha. Muitos caem porque dão lugar para o pecado. Esse autor ele vai concluir essa fala dizendo assim: olha, visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos prosseguir a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você vai ver que em todo tempo ele exalta a Jesus Cristo. Em nenhum momento ele vai exaltar o culto antigo, a aliança antiga, porque tudo isso apontava para Jesus Cristo. Tudo isso. Daniel, ele foi jogado, irmãos, em uma cova. E é isso que às vezes nós temos que entender. A nossa fé ela é provada. Antes do decreto, Daniel estava orando 3 vezes por dia. Isso é costume judeu, isso é normal. Nós oramos mais, nós oramos 4 vezes por dia até. Tem uns aqui que oram o dia todo. Daniel, ele continuou orando. Houve o decreto, ele continuou orando do mesmo jeito. Irmão, já pensou se Daniel tivesse parado de orar? Quando ele fosse jogado, ele tinha morrido. Mas ele continuou orando. A Bíblia vai dizer que ele orava com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Você sabe por que ele orava fazendo isso? Está em 1 Reis 8, 46, salvo engano. Porque Salomão, quando ele edificou o templo, Salomão orou. Ele disse: Senhor, quando o teu povo pecar, Senhor, porque não tem ninguém que não peque, não tem homem que não peque, e ele for levado cativo, e quando eles estiverem lá, se arrependerem, se humilharem, clamarem, orando em direção desta cidade, desta casa que eu edifiquei, faze justiça. E é por isso que Daniel orava virado para as bandas de Jerusalém, porque Salomão profetizou e Deus ouviu. A Bíblia vai dizer que naquele dia da inauguração, a Shekinah, a glória de Deus, encheu a casa, a ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar dentro. A glória de Deus foi tremenda. Então entenda que o nosso Deus, ele é vivo. E às vezes, irmãos, eu me pego pensando sozinho. As pessoas acham que eu sou doido no meio da rua. Eu ando de moto parecendo um ET. Quem já me viu de moto aí, dá um glória a Deus. Eu pareço um ET, irmão. E eu coloco aquele negócio na minha boca. Eu fico conversando com Deus. Eu fico falando em línguas estranhas. Eu fico glorificando o nome do Senhor. Às vezes as pessoas acham que eu estou falando sozinho. Não, eu estou conversando com Deus. Porque eu sei que Ele existe. É Deus que me protege. Amados, eu trabalho de moto todos os dias. Quantos livramentos, pastor Turim, Deus me dá todos os dias. Coisas terríveis que eu vejo que realmente é a mão de Deus. Então nós temos um Deus que sempre está presente do nosso lado, nos ajudando. Porque nós acreditamos que Ele existe, que Ele guarda, irmão. Nós acreditamos nisso. Por fé, todos esses homens romperam, venceram e alcançaram a promessa. Estão nos céus, nos esperando. A minha preocupação é, daqui a pouco a trombeta soará, e ela soará porque Jesus falou. Irmão, sinceramente, Jesus mente? Jesus mente, igreja?
Então, se Jesus não mente, e ele não mente, ele diz que ele foi, mas retornará novamente. Ele foi e retornará novamente. Você perdeu, devia ter dado glória, porque ele diz que ele foi, mas ele voltará outra vez. E tem um propósito, é nos buscar, é nos tirar daqui. Porque não importa, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você nunca vai ser pleno, você nunca vai ser completo, sempre vai faltar alguma coisa, porque essa coisa só tem no céu, irmão. No céu não tem choro, não tem lamento, não tem tristeza, não tem tumulto, não tem bagunça. No céu é glória, aleluia. E toda vez que eu prego, algumas vezes eu ilustro isso, eu gosto disso, eu gosto de ilustrar. Eu vi um casamento aqui, irmão, aquele casamento não me sai da cabeça. O pastor Gedaías estava aqui em pezão, bonitão, do jeito que ele é assim. O noivo estava ali também, bonitão, bem aparentado. A noiva estava lá em cima, com um vestido branco, gigante, coisa mais linda do mundo. E tinha um rapaz ali com uma trombeta maior, não sei do que. E ele soou aquela trombeta, coisa mais linda do mundo. Eu não vou imitar a trombeta aqui porque não convém. Mas ele soou aquela trombeta e a noiva estava descendo ao encontro do noivo. E eu aqui de padrinho sentado, olhando aqui, minha mente no céu, pensando, meu Deus, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Porque a Bíblia diz que, olha só, sabe me engano, é 1 Coríntios capítulo 15 em diante, vai dizer que nós que estamos vivos, por fé, irmãos, nós não vamos morrer, mas nós seremos arrebatados e no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e o próprio Deus nos levará ao céu. Eu lembrei do casamento. A noiva veio e encontrou com o noivo aqui. Eles juntos vieram e encontraram com o pastor Gedaías aqui, que simboliza a presença de Deus. E o casamento foi realizado. O noivo pegou a noiva, foi para sua casa e comemorou as bodas. Assim vai ser conosco também. E sabe qual vai ser a minha alegria? Sabe qual vai ser a minha alegria, irmão? Porque eu sou feio. Irmão, eu sou calvo, e eu orei muito, Jesus, não deixa eu ficar careca não, eu já não sou bonito e careca, e Deus não ouviu minha oração. Mas a Bíblia diz que lá no céu eu terei um corpo igual ao corpo de Jesus. Esse corpo, irmão, ele não envelhece mais. Esse corpo, ele não adoece. Esse corpo, ele não sente canseira. E isso é real, é pela fé que nós cremos, e pela fé nós cremos que nós vamos parar. Vai acontecer, irmãos. Então tem pessoas que como eu, que não se acham muito bonito, mas você vai ter uma imagem bonita lá na glória, viu? Mas enquanto isso, espera, tenha fé. Você que não casou ainda, por fé, ore, e Deus vai te dar uma noiva bonita, um noivo bonito, amém? Por fé, irmão. Quem vive por fé é diferente. Quem vive por fé, às vezes ele dá uma de doido aqui no mundo, não é verdade? Às vezes a pessoa acha que eu sou meio doido, mas não, eu tenho fé, irmão. Quando eu chamo as pessoas para orar, é porque eu tenho fé que Deus vai fazer. Isso é tão verdade que eu sou meio doido, parte boa. Os irmãos falavam assim, Ronaldo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, vamos lá em casa, eu vou orar por você, vou tacar a mão na tua cabeça aí, vou tacar óleo de unção aí, e tu vai ser batizado. E Deus não batizava, irmão. Aí as pessoas ficaram sabendo, e Ronaldo, eu quero ser batizado, o que é que eu faço? Vai lá em casa também, nós vamos orar lá, eu vou tacar a mão na tua cabeça, vou tacar óleo na tua cabeça, tu vai ser batizado. E Deus não batizava também. Veio uma mulher lá de Americana, falou assim, Naldo, eu estou na minha igreja faz tempo, o meu marido era tribuloso, ruim, Naldo, ele foi batizado na minha frente, e eu não fui até hoje. Eu falei, vamos orar aqui, ajoelha aqui, eu vou orar por você, Jesus vai te batizar. E Jesus não batizou, irmão. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus está aqui, Jesus faz, irmão, só que é a fé que nos move, e é essa fé que agrada a Deus. Eu me lembro, o irmão José me permita, o José foi batizado lá em casa. E ele é grandão, mas deu um trabalho para segurar esse homem, rapaz. Foi batizado rápido. Irmão José, fica em pé por gentileza, é meu cunhado. Ele e o Marcos são meu cunhado. É uma bênção esse rapaz. Foi batizado rapidinho, começou a falar em línguas estranhas. Olha aí, glória a Deus. Irmão, Jesus ele quer fazer. Jesus ele quer fazer. Jesus ele quer fazer. Jesus ele quer fazer. Mas rompa em fé. Creia que Deus já fez por você.
Não venha aqui de qualquer maneira. Venha rompendo, venha com fé. Tome posse da sua bênção. Eu não sei se é a sua casa, eu quero uma, moro de aluguel, mas Deus vai dar. E eu estou pedindo, eu estou orando. Deus vai dar, porque Deus é fiel, irmão. Você que quer um carro novo não é pecado não, irmão. Deus quer o teu bem. Mas venha com fé. Você que quer uma cura, venha com fé. Jesus está aqui, irmão, e Ele vai te curar. Só venha por fé. Você que quer receber um dom espiritual, muitos aqui querem, venha por fé. Não despreze os pregadores, não despreze os pastores, homens de Deus. Eu me lembro que o Lucas foi pregar na congregação. Pensa num rapazinho potente, irmão. E nós sentimos a presença de Deus. Eu falei, mas como que Deus está fazendo com a vida do Lucas? Que coisa maravilhosa. A Manu está orando muito pelo Lucas. Irmão, vocês estão vendo o que Deus está fazendo com o nosso campo? Quantos pregadores estão surgindo? Os nossos músicos, graças a Deus, para a glória de Deus, são os melhores da cidade. São os melhores da cidade. Muitas pessoas veem a nossa igreja, e isso tudo aqui foi construído por fé. Vê a nossa igreja e quer fazer uma visita, quer casar aqui, irmão. Olha o que Deus está fazendo pelo nosso campo. E Deus vai fazer muito mais. Esta cidade é muito grande, poucas almas nós ganhamos, mas nós profetizamos que no nome de Jesus, muitas pessoas vão aqui encher esse lado vazio, aceitando a Jesus como seu Salvador. Quem crê assim diz amém? Isso tudo é por fé. Entenda, você só agrada a Deus quando coloca a sua fé em ação. Você só enche o coração de alegria. Você só move a mão de Deus quando você rompe em fé para receber. O escritor dos Hebreus está dizendo assim: olha, eles não foram justificados pelas suas obras. É bem verdade que as obras cooperam pela fé. Até os sacrifícios que eram oferecidos, eles não eram purificados, perdoados pelos sacrifícios. É pela fé que eles tinham em oferecer o sacrifício. Então você vai entender que toda a Bíblia, irmão, toda a Bíblia, ela menciona a fé. Se não fosse por fé, ninguém estaria aqui. Porque quem ia acreditar que um galileu era Deus, o Filho de Deus, se não fosse por fé? Então tudo isso começa com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim. E nosso compromisso é com a palavra de Deus. Amados, nesta noite, eu creio. E quem crê, levanta a sua mão aí, dá uma glória a Deus. Eu creio, irmão. Hoje é o dia da tua bênção. Hoje você vai receber a sua bênção. Às vezes a sua bênção está lá na sua casa. Você vai chegar na sua casa, a sua bênção está lá. Porque nosso Deus está aqui. Eu me lembro, e eu tenho que contar isso. O pastor Walter pregou. A última vez que eu preguei aqui eu falei isso. O pastor Walter pregou aqui. Um dia antes do pastor Walter pregar. Não que seja o pastor Walter, é o nosso Deus que está aqui. Mas Deus me mostrou muito rápido 2 homens de branco ali em cima. Eu falei para minha esposa: bem, hoje o culto vai ser diferente. Eu cheguei aqui, foi de manhã numa escola bíblica para obreiros. O pastor Walter pregou. E a mensagem está aqui até hoje: quando Deus está na casa é diferente. Foi que Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Naquele dia Deus tomou a igreja de uma maneira linda e maravilhosa. O mesmo Deus, Ele está aqui todo culto, irmão. Só que nós temos que aprender a responder ao Deus que está no culto com fé. Nós estamos na casa. Nós temos que aprender a dar glória. Não porque o pregador prega bem, mas porque Deus está na casa. Nós temos que vir aqui na frente e receber a vitória. Não porque o pregador está chamando, porque ele é homem de Deus, mas é porque Deus está na casa. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Quem canta é para a glória de Deus. Quem prega é para a glória de Deus. Quem louva é para a glória de Deus. Tudo aqui tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para agradar ao nosso Deus. E Deus gosta, irmão. Deus gosta, viu, Ted? Deus gosta quando você rompe em fé. E Deus, Ele vai te dar a tua petição hoje. Eu creio que Deus vai me dar a minha petição, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele me ama.
Isso é a essência de Deus. Deus é amor, Deus me ama, Deus te ama. E Deus, Ele vai realizar na tua vida tudo aquilo que você não conseguiu durante toda a sua vida. Tem pessoas que perdem por causa da incredulidade. Isso é uma pena, porque nós dizemos assim: nós somos crentes, somos crentes, somos crentes, mas quando é para receber a bênção, ninguém é crente. Não é verdade? Irmãos, você é crente, você tem fé em Deus, você precisa de algo que só Deus pode fazer. O avivamento, ele pode começar aqui, mas começa com a gente dando glória a Deus, dando aleluia. Porque eu aprendi assim: quando você dá glória, dá glória, dá glória, isso não é invenção não. Isso não é invenção, isso é real. Quando você dá glória, quando você dá glória, quando você dá glória, é um encontro. A glória sobe e a glória de cima desce, e elas se juntam e milagre acontece. Então nós temos que entender isso. Nós estamos aqui cultuando a Deus, e Deus está no culto, Deus está recebendo. Então haja por fé, glorifique a Deus com verdade. Você que está começando na fé agora, não desanima, não volte atrás, permaneça. O mundo não tem nada que preste. Jesus já prometeu uma cidade real, uma cidade que vai durar para a eternidade. Jesus já te prometeu uma casa pronta, mobiliada, tudo pronto, irmão. Então não desista da chamada, fica firme. Você que ainda está igual um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé do mundo, sai do mundo, fica na igreja. Jesus está voltando. Por fé nós cremos nisso, por fé nós estamos aqui, e por fé nós negamos os prazeres mundanos, porque Jesus nos prometeu, Ele vai vir em uma hora que ninguém está esperando. É por isso que não dá tempo. Tem pessoas que eu vou me preparar, não dá tempo. Jesus pode vir hoje, então não perca a oportunidade, rompa em fé, busque a Deus, seja sincero na presença dEle. Se você tem um comportamento meio duvidoso, creio que Deus está falando com alguém aqui hoje. Se você é aquele crente que compra e não paga, para com isso. O nosso Deus, Ele está vivo, assim como também o diabo está vivo. Nós não podemos ficar envergonhando o nome de Deus. Principalmente nós aqui do altar, temos que ser retos na presença de Deus, porque nós cremos que Ele existe, e nós temos que agradar a Ele com uma vida santa, uma vida irrepreensível. É bem verdade que ninguém é perfeito, mas nós estamos crescendo, nos aperfeiçoando todos os dias, porque Deus existe, Deus é real e Deus está aqui na casa. A igreja primitiva crescia porque exercia fé, tinha fé, colocava fé em ação, e Deus operava coisas maravilhosas, como vai operar aqui. Nós servimos ao mesmo Deus. Creia em Deus, irmão, creia em Deus, não despreze os seus profetas, porque Deus usa para nos abençoar. Amém? Essa é a minha palavra, pastor. Deus abençoe. Eu estou muito feliz. Irmãos, você que ouviu a palavra e que crê que Deus vai te abençoar, vai te dar a tua bênção hoje, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Deus vai fazer coisas grandes. Não perca a oportunidade. Venha por fé. Deus está aqui na casa. Não perca a oportunidade. É de repente. É de repente. E pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. E eu creio que vai ser hoje. Vai ser neste culto. Eu quero convidar os obreiros para juntos orarmos em favor da igreja. Venha! Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Deus está aqui na casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja está aqui reunida para te dar glória, aleluia. A tua igreja te ama, Pai. E nós estamos aqui, Pai Santo, porque sabemos que o Senhor é galardoador dos que o buscam. E por fé nós estamos aqui e cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas. Pai Santo, os teus filhos, cada um que aqui está na frente, eles têm uma causa que só o Senhor pode fazer. Meu Pai, no nome de Jesus nós clamamos. Pai, no nome de Jesus nós pedimos. Pai, no nome de Jesus nós cremos. Pai Santo, abençoa os teus filhos, dá a petição dos seus filhos. Haja com libertação na vida financeira, na vida amorosa, Pai Santo, nos negócios, Jesus.
Abençoe, Senhor Jesus Cristo. Abençoe os teus servos ministerialmente. Batiza com o Espírito Santo também, Jesus. Opera, Senhor Jesus. Haja, Senhor Jesus. Abençoe os teus filhos com saúde. Abençoe os teus servos, Senhor Jesus, que estão precisando de uma bênção financeira. Senhor Deus, nós estamos aqui crendo por fé. E por fé nós cremos que o Senhor vai operar, que o Senhor já operou. Agora, Senhor Jesus, enche a tua igreja do teu poder. Enche a tua igreja do teu Espírito. Faz coisas grandes, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus.